Agora, o comentário final. Daniel Farias. Com você todos os dias, trazendo hoje a 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026. Jogo que aconteceu na Arena Barueri, na cidade de Barueri, às 8h30 da noite. O empate entre Guarani e Palmeiras em 1-1, com gol marcado pelo Luca aos 8 minutos, abrindo o placar para a equipe do Bugre, e o Flaco Lopes fazendo o gol do empate aos 31 minutos do segundo tempo. Um jogo que terminou em empate com gosto de derrota. O Guarani deixou mais uma vez a vitória escapar na reta final do jogo, deixou a classificação escapar no minuto final. E isso aconteceu contra o Brusque, aconteceu contra o Náutico, aconteceu contra o Botafogo, aconteceu também agora hoje contra o Palmeiras. Guarani que ficou na 9ª posição, atrás do Santos, com os mesmos jogos, com as mesmas quantidades de vitórias, de empate e de derrota, perdendo apenas em critérios de desempate no saldo de gols. Com a vitória do Capivariano e a vitória de goleada de 7-0 da equipe do Santos, Guarani dá adeus aí à próxima fase da Copa do Campeonato Paulista, as quartas de finais, ficando em 9º colocado, e o Palmeiras passa para essa segunda fase na 2ª posição geral de classificação. Um jogo muito amargo, muito apático, principalmente para o torcedor bugrino, que viu o seu time vencer, vindo uma sequência de vitórias após a demissão e a recontratação do técnico Matheus Costa. Veio de vitória sobre a Ponte Preta num derby, e bastava uma vitória simples contra a equipe do Botafogo, que já garantia o acesso à classificação antecipada para as quartas de finais. Não fez o dever de casa, perdeu diante do seu torcedor no Brinco de Ouro da Princesa e foi para uma tarefa difícil contra o Palmeiras na Arena Barueri, um jogo difícil. O Palmeiras, que muito se especulava porque já estava classificado, viria com um time reserva, muito pelo contrário, veio com um time misto, misturados ali tanto os titulares quanto os reservas, fez um jogo de igual para igual, criou muitas oportunidades, o Guarani soube se manter, quando teve a oportunidade de abrir o placar, aproveitou, e o Palmeiras, de tanto insistir, principalmente no segundo tempo, conseguiu o empate aos 31 minutos. Um empate com gosto de derrota, um empate também que seria favorável para o Guarani, mas dependeria ali de resultados, né, de outros jogos. E foi o que aconteceu. O Guarani achou que o jogo estava vencido porque estava vencendo num placar de 1-0. Não sei se a soberba elevou, se subiram num saltinho na reta final do jogo, porque estava vencendo o Palmeiras, e a gente sabe o peso que o Palmeiras tem, que a camisa do Palmeiras tem, principalmente jogando diante do seu torcedor, mas voltou muito diferente para o segundo tempo. A primeira modificação foi a entrada do Ralf, um jogador que não está tendo minutagem, não está tendo ritmo de jogo. Entrou no jogo, acredito que só contra o Novo Horizontino, se eu não estiver enganado, e entrou agora no segundo jogo contra um Palmeiras totalmente apagado. Não lembro de ter falado o nome do Ralf em nenhum minuto no segundo tempo. E olha que ele entrou, bem dizer, no início do segundo tempo. Ele entrou como a cara nova da equipe do Guarani e não rendeu nada. Méritos, chama atenção também para o destaque do Dentinho, que fez um excelente jogo nesse segundo tempo, mas deixo também aqui o destaque para o Luca, que fez o gol. O Luca, que foi muito criticado pelo torcedor, muito criticado pelo seu rendimento nos jogos anteriores na equipe do Guarani, e fez o gol hoje do que seria até então a vitória do Guarani. Matheus Costa, na reta final do jogo, perdeu ali o controle, foi para um bate-boca, foi para uma briga ali com o técnico auxiliar, o João Martins, que hoje entrou substituindo o Abel Ferreira, que foi expulso também no jogo contra o Corinthians, e hoje o João Martins também foi expulso, assim também como o Matheus Costa. O futuro do Matheus Costa agora é imprescindível, né? A gente não tem uma certeza se ele continua no comando técnico do Guarani ou se ele dá adeus à equipe bugrina. Ao meu ver, o Guarani precisa melhorar muito, principalmente pelo próximo desafio, que vai ser pela Copa do Brasil, já que o Campeonato Brasileiro da Série C tem as suas partidas iniciais apenas para o dia 5 de abril, Pedro Lima. É isso mesmo, Daniel. Só para completar o que você falou, resultado justo, o Palmeiras criou boas oportunidades, só que o Guarani perdeu a classificação
naquele começo de campeonato que não foi tão bom. O Guarani começou empatando com o Primavera em 1-1, perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. Na terceira rodada, o Guarani empatou com o Santos em 1-1. Na quarta rodada, o Guarani venceu o Velo Clube fora de casa por 1-0. Na quinta rodada, o Guarani venceu a Portuguesa por 1-0. Na sexta rodada, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1-0. Na sétima rodada, perdeu para o Botafogo por 2-0. E hoje empatou com o Palmeiras em 1-1. Eu acho que não foi hoje que o Guarani perdeu a classificação para a próxima fase. Foi lá no começo do campeonato que não começou a boa partida. Aí teve aquela demissão do Matheus Costa, que não passou nem um dia, ele foi recontratado. Aí teve aquela boa sequência de jogos. E é isso, o Guarani agora foca na Copa do Brasil, que vai enfrentar o Castanhal do Pará, ainda sem data definida, fora o Brasileirão da Série C. Aí a conversa do staff do Guarani para ver se o Matheus Costa fica ou não para essa sequência de temporada. Eu acho que já deu aquela saturada do Matheus Costa. Preciso buscar um novo técnico. E vamos ver agora o que o presidente Rômulo Amaro vai decidir para o futuro do Guarani no resto do ano. O que a gente acompanhou muito depois do empate contra o Palmeiras foi muito o torcedor bugrino, principalmente nas redes sociais da equipe do Guarani, parabenizando muito o rendimento da equipe, do próprio time do Guarani, mas pedindo, quase toda a sua maioria ali, pedindo a demissão do técnico Matheus Costa, uma mudança no comando técnico. A Copa do Brasil tem a sua primeira fase agora, começando os jogos no dia 18 de fevereiro, daqui a 3 dias, começam os jogos da primeira fase, mas o Guarani só entra na segunda fase, onde vai enfrentar o Castanhal fora de casa, lá em Castanhal, no Pará, sem ainda local definido. A equipe do Castanhal tem o estádio lá, o Ninho do Japim, mas acredito que pela sua estrutura e por ser uma competição nacional, talvez esse jogo seja redirecionado para o Mangueirão, o Estádio Olímpico do Estado do Pará. A segunda fase pode acontecer entre os dias 25 de fevereiro ou 4 de março, mas aí isso ainda vai entrar no calendário e definição da CBF. E aí a equipe só volta agora, depois da Copa do Brasil, em abril, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Comentário final.